Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez estamos de volta e trazendo notícias sobre o novo salário mínimo 2022, inclusive vai afetar INSS, PIS, PASEP e também seguro-desemprego. Esse vídeo que está apenas começando, você vai entender sobre o piso nacional para 2022, também a aposentadoria do INSS, piso nacional de 2022 e o abono salarial, também o seguro-desemprego. Falar também sobre a redução de jornada, adiamento do FGTS e um texto sobre férias voltam essa semana. E o benefício emergencial, hein? Que todos os trabalhadores estão aguardando. Finalmente, vai começar quando? Agora, já no início desse mês, no mês de maio? A partir de agora você vai entender tudo. Você que está ligado com a gente, como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que está o clima aí? Tá bem? Tá pesado? As pessoas pelo menos estão com saúde? É delicado até a gente tocar nesse assunto, né? Tão difícil que estamos enfrentando esse momento delicado de pandemia, mas desejo do fundo do meu coração que tudo esteja bem, tá? Ó, eu já peço para você dar um joinha, dar um like no início desse vídeo, dar essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto e termina esquecendo, tá? Então eu já peço agora, faz isso. Desse outro lado aqui, é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Olha, o governo federal encaminhou na última, logo na segunda quinzena, no mês de abril, ao Congresso Nacional a proposta do piso salarial para 2022. O valor terá um reajuste de aproximadamente 4,3%. No entanto, a mudança não será tão significativa. Dessa vez, passará de R$ 1.100 para R$ 1.147, essa é a previsão. A definição do salário mínimo é baseada sempre na inflação do ano anterior, portanto, a projeção é que o Índice Nacional de Preço ao Consumidor seja de 4,3% nesse ano. Porém, por se tratar de uma estimativa, o valor pode alterar ao longo da tramitação do projeto no Legislativo. Com o avanço da pandemia e, consequentemente, das crises econômica e sanitária, é possível que a inflação amplie. Por esse motivo, pode haver um aumento maior nos valores dos alimentos e demais produtos básicos para a sobrevivência. O Ministério da Cidadania usa essa projeção do INPC para definir o valor do salário mínimo anual. A intenção é que seja pelo menos mantido o poder de comprar, o poder de compra justamente para que o cidadão brasileiro tenha pelo menos como comprar alimentos da cesta básica, que é um negócio muito difícil que a gente está vendo aí, muita gente está passando necessidades, né? Bem, nesse período de regência do atual presidente da República, o país não teve mais ganho real no piso nacional, só reajuste conforme a inflação. Segundo o Ministério da Economia, essa medida impede que as despesas ultrapassem o teto de gastos da União. Sobre o piso nacional no próximo ano e também a aposentadoria do INSS, informações do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, apontam que 65% dos beneficiários são pagos com salário mínimo. Diante disso, de acordo com a proposta do piso nacional para o próximo ano, os valores de distribuição do Instituto também serão reajustados. Consequentemente, o teto do INSS também será alterado. A margem atualmente é de R$ 6.351,20. Com a mudança, segundo a projeção, o valor passará a R$ 6.224,30. Além disso, o limite a ser levado à justiça também será maior, já que confere a 60 salários, então ficará em R$ 68.820. Todos os benefícios concedidos pelo INSS, que são baseados no piso nacional, serão alterados conforme a nova proposta. Sendo assim, o auxílio-doença, pensão por morte e BPC terão valor maior, por exemplo. Bem, sobre o abono salarial, o PIS/PASEP, que equivale ao 14º salário dos trabalhadores brasileiros, no entanto, o valor máximo é de um salário mínimo. Assim, o valor recebido deve ser reajustado em 2022. Caso o piso proposto seja aprovado e implementado no próximo ano, o trabalhador poderá receber R$ 1.147, tá? O valor a ser distribuído é baseado no tempo trabalhado do ano passado, que é do ano base. Sendo assim, multiplica-se o valor mínimo de R$ 95,
que equivale a um mês trabalhado para 2022, e a quantidade de meses se multiplica 95 vezes a quantidade de meses em que o trabalhador exerceu a atividade no regime CLT. Sobre o seguro-desemprego, essa modalidade também é baseada na medida salarial do trabalhador, porém o seguro só é pago aos funcionários demitidos sem justa causa, com exceção para o trabalhador resgatado da condição equivalente à escravidão e ao pescador profissional com tempo de serviço considerável. Os dois últimos grupos são pagos com salário mínimo. Contudo, caso o Congresso Nacional apoie a proposta do novo piso salarial, irão receber em 2022 R$ 1.147. Nos demais casos, atualmente o limite é de R$ 1.813,03. Olha, a nova liberação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, mais conhecido como BEM, que é o benefício emergencial, vai permitir que cerca de 5 milhões de acordos para redução de jornada e salário, bem como a suspensão temporária do contrato de trabalho, possam ser realizados agora. O governo pretende trazer um pacote de medidas que podem vir através de 3 medidas provisórias, como a abertura do crédito extraordinário destinado a programas emergenciais como o BEM, e uma linha de crédito e apoio a micro e pequenas empresas, que é o Pronamp. A viabilidade do retorno do BEM e do Pronamp, o Pronamp e o BEM, viu através da alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, aprovado pelo Congresso no dia 19 e foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A estimativa é de destinar até 15 bilhões de reais para esses dois programas voltados aí à iniciativa privada. A medida provisória que viabiliza o BEM, a medida que nesse momento está sendo aguardada pela iniciativa privada, diz respeito aí às regras e também edição do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. O programa deve funcionar nos mesmos moldes do ano passado, com acordos para redução proporcional da jornada de trabalho e salários entre 25%, 50% e 70%, ou ainda a suspensão total e temporária do contrato de trabalho. As medidas poderão ser adotadas por até 4 meses. Em apoio aos trabalhadores, o governo pagará o benefício emergencial calculado sobre o valor do seguro-desemprego a que ele teria direito se fosse demitido. Em um acordo para redução de 70%, por exemplo, o empregado recebe 30% do salário da empresa e 70% do seguro-desemprego. Uma segunda medida provisória abrirá o crédito extraordinário fora do teto de gastos, também para viabilização de uma linha extraordinária de crédito destinada às microempresas e pequenas empresas, que é o Pronamp. O Pronamp é uma linha de crédito que é desenvolvida pelo governo para auxiliar financeiramente os pequenos negócios e, ao mesmo tempo, manter empregos durante o período de pandemia. As empresas que se beneficiarem com o Pronamp assumem o compromisso de preservar o número de funcionários para que possam utilizar os recursos para financiar a atividade empresarial, como investimentos e capital de giro para despesas operacionais. E mais, a terceira e última medida provisória liberada pelo governo vai concentrar em medidas trabalhistas complementares às empresas ao enfrentamento da crise. O texto deve seguir os mesmos moldes da medida provisória 927 do ano passado, que permitiu às empresas a antecipação de férias de forma individual, com pagamento postergado do terço de férias como medida de alívio ao caixa das firmas, conceder férias coletivas, antecipar feriados, constituir regime especial de banco de horas com possibilidade de compensação em até 18 meses, entre outras iniciativas. Bem, com os destraves necessários relativos à liberação das novas medidas, a expectativa agora diz respeito a quando essas medidas devem ser liberadas. No entanto, apesar de estar com as portas abertas para a concessão dos programas, as medidas que são aguardadas pelo governo dependem de mais um ato executivo. E a expectativa é de que as medidas possam vir a ser publicadas quanto ao seu início a qualquer momento. Estamos acompanhando o ministro Paulo Guedes junto com o presidente Jair Bolsonaro, então esse anúncio pode acontecer a qualquer momento sobre a volta do bem, sobre o 13º dos aposentados e pensionistas, que já está previsto inclusive para começar agora a partir do dia 26
o início do pagamento para quem recebe até um salário mínimo aposentado ou pensionista. O negócio é ficar alerta. Essa semana é uma semana de muitas decisões políticas, principalmente por parte do executivo, ou seja, por parte do presidente, para sancionar, aprovar todas essas leis, tá? E agora com o início dessa CPI que está previsto para começar amanhã, dia 27 de abril, previsão, segundo o técnico, é que vai atrasar muito projetos, debates, uma possível volta dos R$600, enfim. A CPI nesse momento, muitos parlamentares são contra, outra parcela é a favor, mas isso pode sim alterar tudo, atrasar vários outros projetos. Qual é a sua opinião a respeito? Opina aqui, tá? Eu tô lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Abraço forte, até a próxima. Tchau, tchau.